Camessa agora. Fisico espaço. E presentado por João Arao. Fala pessoal, João Arao aqui no Psico Espaço. Só para lembrar, né? Aqui é um espaço que não é para dar bronca, não é para ficar dando lição de moral em ninguém. É só para trazer um pouco do conhecimento aí desse mundo mental, emocional, para ver se dá para ajudar, né? Tá? Então tem alguns relatos bem pesados hoje aqui, né? Então tive que dar uma pesquisada boa aí para poder realmente dar uma orientação legal, tá? Vou começar aqui por um relato, ó. Antes eu me culpava por ter deixado meu filho cair no mundo das drogas, e isso me tornava fraca diante das decisões. Mas hoje me sinto mais forte e o deixo arcar com as consequências de seus atos, visto que não aceita a internação. Acompanho o grupo do Amor Exigente pelo YouTube, isso tem me ajudado bastante, mas o pior é que ele não aceita ser internado. Bom, aqui, parabéns mesmo, olha, o que você está relatando vai ajudar muita gente, porque essa coisa da culpa, né, a gente que é pai, avó, e acaba vendo, né, as pessoas que a gente gosta tanto cair num mundo ruim, né, você sabe que o caminho é errado, né, e aí, só que já são adultos, né, então, isso de você ter percebido isso e deixar o adulto que é seu filho arcar com as consequências, está de parabéns, né? Isso é difícil uma pessoa chegar nesse ponto, né? Geralmente a pessoa fica na culpa ou fica na raiva, né? Então, realmente, acho que foi um passo importante. Eu não conheço esse grupo do Amor Exigente, eu vou dar uma olhada depois, tá? Mas, de qualquer forma, deve estar te ajudando bastante, né? Porque te levou para um caminho saudável, né? Acho que o papel de pai e mãe, só para relembrar, aproveitar, né? Que aqui é um espaço para a gente entender um pouco mais esse mundo emocional. A gente tem, enquanto ele é criança, dá os parâmetros, né, de autocuidado, de ir para a aventura da vida com mais amor no coração, com uma coisa de fazer o bem, né? Mas se ele não quer, aí não é mais problema nosso, né? Então, e eu acho que é isso que você percebeu, que não adianta mais tratar um filho adulto, né, como uma criancinha, né? Ele agora precisa assumir mesmo as rédeas, e literalmente tem que assumir, porque passou de 18 anos, até judicialmente, né? Não tem mais conversa, né? Então, tá de parabéns aí, viu, mamãe? Eu vou aproveitar o seu relato depois, que tem outras coisas que o pessoal colocou, vou te usar como exemplo, tá? Mas isso que você fez é um negócio que a gente chama de sair da relação de dependência e codependência, né? Que a gente tem muito em família, tá? Então, obrigado, não sei seu nome, eu não sei quantos anos você tem, não sei quantos anos tem seu filho, né? Então, mas de qualquer forma aí, o tema foi bastante relevante, tá? Obrigado. Vamos aqui para o segundo relato. Boa tarde, meu neto tem 14 anos e é um dependente químico. Já está vendendo para poder usar, pois aqui ninguém dá a ele dinheiro. Os pais não fazem nada. Ele está na minha casa. Me ajude, por favor. Tem clínica para adolescentes? Ele não aceita ajuda, não sei mais o que fazer. Sou de Betim, Minas Gerais. Onde posso procurar ajuda? Pois não estou sabendo lidar com a situação. Os pais dele não estão nem aí. A mãe disse que se ele morrer, ela ficaria livre do problema. Eu é que sofro, porque ele mora comigo. Agora juntou as sopas e saiu para a rua. Ai, caso cabeludo aqui, né? Então aqui tem vários problemas aqui. Uma que ele é de menor, né? Ainda é um garoto que legalmente ele precisaria mesmo ter a chancela, né? Dos pais aí. E aí acho que vamos por partes aqui, vai. Primeiro, parabéns pra senhora aí, viu? Vou te chamar de vovó porque eu não sei seu nome, não sei nada de você, tá? Mas parabéns mesmo, porque você tá assumindo uma função que nem é sua mais, né? Então, acho que você vendo o sofrimento aí da sua família, né? Você acabou tomando pra si, né, a responsabilidade de tentar ajudar esse neto aí que tomou uma decisão errada, né? Tá fazendo besteira aí.
Agora vamos lá, acho que o primeiro ponto é ter essa consciência, né, de que você não vai conseguir nada sozinha, né? Então vamos por partes. Acho que primeiro você pode criticar, né, o sistema de saúde brasileiro, mas de qualquer forma tem um caminho, tá? O caminho aí oficial hoje da saúde mental chama CAPS, tá? É o Centro de Apoio Psicossocial. Mas se a senhora jogar na internet, CAPS Betim, Minas Gerais, aí vai ter 3 endereços aí para a senhora procurar, tá? Esse é o caminho oficial. Aí tem, na sociedade, tem as organizações que não são do governo, mas acabam prestando um serviço de ajuda também, tá? Então, tem ONGs, né? Tem a própria polícia, ela tem uma parte dela que cuida, né, desses casos aí. Não é a delegacia de polícia, mas é como se fosse um projeto interno deles lá para tentar ajudar a população, né? Em Betim, na prefeitura, tem o Conselho Municipal de Antidrogas também, né? Esse também vai lá e pergunta. Eu não vou dar aqui endereço, telefone, porque eu não sei se eu posso, tá? Mas de qualquer forma aí é bem fácil achar na internet, tá? É só colocar lá, Conselho Municipal de Antidrogas ou CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, né? E tem as ONGs, né? Então, aí em Betim tem o Núcleo de Apoio à Vítima de Violência, né? Então, apesar de não ser uma violência direta, é uma indireta, né? Tá? E tem o CVV, enfim, tem um monte de ONGs aí que a senhora pode procurar ajuda aí no Brasil, tá? Então, nesse ponto de estrutura social, não assuma sozinha, porque não vai dar para fazer muita coisa, né? Isso que a senhora falou é fundamental. Se o garoto ele não quer ajuda, vai ser um grande problema, né? Porque eu não vou ficar julgando nada aqui, que não é meu papel, né? Mas ele provavelmente deve ter ganhos com isso, né? Então, enquanto ele não perceber que o caminho é errado, não é um caminho errado por causa da coisa moral, tá? É porque é lógica mesmo, né? É um caminho que não vai levar a progresso, não vai levar a nenhum bem aí, nem para a família, nem para ele, né? Mas provavelmente para ele deve estar achando que é uma vantagem, tá? E aí vai ser difícil, não vai ser ninguém que vai forçar ele a entrar num caminho que ele não quer, né? Tá? Com 14 anos não tem, né, muito o que fazer, né? Esse é um negócio interessante, porque na teoria, 18 anos você vira adulto, né? Mas já pensou nesse ponto? Porque todo mundo que já teve 14 anos, já teve 12, 13, né? Já teve 18, enfim, né? Então, ninguém vira adulto porque ficou com 18, né, gente? Isso é uma coisa pra gente pensar, tá? O que a gente tá falando aqui é da questão legal, né? Então, não tem conversa. 18 anos você virou adulto, queira ou não, né? Então, tem gente que já vira adulto. O que é virar adulto, né? É quando você começa a ter mais responsabilidade sobre si e sobre os outros, né? Então, acho que esse é o ponto. Adulto, para mim, são 3 pilares aí, né? Acho que essa coisa de você começar a ter autonomia financeira, principalmente, porque aí você para de depender do outro, né? E até começa a ajudar a tua família, né? Então esse é um pilar fundamental. Enquanto você não tiver autonomia financeira, fica difícil virar adulto, né? O outro ponto é o objetivo de vida, né? E aí não é para agradar ninguém, mas é você ter certeza, pô, o que eu quero para minha vida, né? E aí batalhar por isso, né? E ir atrás. E o terceiro é quando você corta o laço, né? De criancinha, né? Eu sou filhinho da mamãe, filhinho do papai, eu filhinho da vovó, filhinho do vovô, né? E começa assim, agora eu tenho as minhas escolhas, né? Então, eu tenho minha autoestima, eu gosto de mim, eu quero uma pessoa para compartilhar, né? E assim vai, tá? Então, tem gente que com
uma idade menor de 18 anos, você já consegue ter isso, né? E tem gente que não, que tá com 30, 40, 50 anos lá, ainda é um bebezão, né? Então, assim, mas o que a gente está falando aqui de 14 anos é porque ele ainda está com uma condição que no Brasil ele poderia ter uma ajuda mais efetiva, né? Tá? Então procura esses lugares aí que ele de repente pode orientar melhor. Tá? E quanto a você, vovó, então a primeira coisa é dar uma respirada, né? Se ninguém te agradeceu, eu te agradeço, né? Por você ter optado por tentar ajudar esse neto aí que nem deveria, né, ser mais sua preocupação, tá? Então, agora, vamos lá. Agora, pessoalmente, né, o que você pode fazer? Esse neto aí, pra gente só ver você como um apoio, né? Agora, não é assim a vovó que, eu vou lá só pra dormir e pronto, né? Você pode chegar e ter uma conversa mesmo. Ô, neto, cara, não sei o que aconteceu, né, na sua vida e, enfim, eu sei que eu quero te ajudar, né? E você vai ter a minha ajuda e você pode ficar na minha casa, mas aqui tem algumas condições, né? Então, para você ficar aqui, não pode ter relação com droga, tá? Então, aqui é a minha regra, aqui é a minha casa, né? Então, se você quiser ficar aqui, você vai ter todo o amor, todo o apoio do mundo, né? Mas não pode, você tem que cortar a relação com droga, né? Tá? E segundo, aqui tem algumas regras também, né? Aqui tem que trabalhar, aqui tem que ajudar, né? E tem que estudar, né? Você vai ter que botar as suas regras, né, vovó? Então, não é assim aqui, vem cá e vai ser um abrigo para qualquer coisa, né? Então, aí acho que vai ser legal essa troca aí, tá bom? É difícil, né? Porque na teoria tudo é bonito, né? Agora na prática aí eu sei, viu? É complicado, né, vovó? Então, tenta procurar ajuda nesses lugares aí, porque de repente o pessoal pode já dar uma orientação mais prática aí pra senhora, tá? Muito bom. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá, o terceiro caso de hoje, ó. Meu marido tem 67 anos de idade. Ele bebe e não admite. É um trabalhador com excelente salário. Não perde um dia de emprego. Mas quando bebe, sai no final de semana e faz da minha vida uma loucura. Já nos afastamos diversas vezes. Temos um filho muito bom de 13 anos. E esse filho não suporta o pai. Então aí eu vou entrar num assunto que não vai dar muito ibope, talvez não seja o que você gostaria de ouvir, tá? Então, esse caso de alcoolismo, né? Quando é dependência, qualquer tipo de dependência, né? E a coisa perdura, tem um ponto aí que a gente chama de dependência e codependência, né? Então, porque racionalmente, né? Se fosse pegar assim uma pessoa de fora, se você fosse uma pessoa de fora e ouvisse o próprio relato, o que a gente iria fazer, né? Pô, separa logo, né? Então a pessoa não tem controle, bebe todas. Eu não sei qual que é o nível de problema que ele te causa. Não sei se tem violência física, né? Se ele quando bebe... Geralmente quando as pessoas bebem, elas se soltam demais ou elas acabam sendo muito agressivas, né? Ou acaba tendo abuso verbal, enfim, né? E para esse garoto de 13 anos não suportar o pai é porque deve ter algum tipo de violência, né? Eu não sei como é que é aí, tá? Você não contou com muito detalhe. Mas na lógica seria separar logo e cada um segue seu caminho, né? Mas a gente sabe que não é assim a realidade. E aí eu falo, por quê, né? Então, por que eu não consigo largar também essa pessoa, né? Então tem várias trocas que acontecem, né, nesse ponto. Então, é delicado o que eu vou falar aqui, né? Então, às vezes tem uma relação de troca entre esse teu marido e você, tá? Então, pode ser que ele, né, ele
o fato de ficar fragilizado, quando você fica dependente, químico, né? Você fica dependente, olha a palavra, né? Dependente da droga, dependente das pessoas, você fica fragilizado, né? Você fica à mercê, né? Então o cara tá lá alterado, enfim, ele fica num estado de consciência lá debilitado, né? E alguém cuida. Quem que cuida, né? Você, né? Apesar da sua vida ser uma loucura, de ser uma coisa que se torna uma coisa muito complicada, né? Você tá aí ainda, né? E já afastou, separou, voltou, separou, voltou, separou, voltou, né? Então isso é um indicador, né? De que... Por que você também não consegue falar, ô amigo, né? Segue sua vida aí, né? E dá uma pensão pro nosso filho aqui e vamos fazer o acerto de conta aqui, né? E cada um segue a sua vida. Por que não dá para fazer isso, né? Porque tem ainda uma codependência, né, que a gente fala, né? Você pode falar assim, é amor, né? Será, né? Será que é amor? Será que... Isso que a gente tem que perguntar. Não tem muitos dados para falar aqui, tá, gente? Então, a ideia é falar, olha, por que eu não converso com esse cara e falo, olha, eu não suporto mais, né? Então, como você ainda tem um filho comigo de 13 anos, vamos acertar aqui a sua parte financeira aqui e segue sua vida, né? E eu vou seguir aqui a minha, porque não dá mais, né? Então, por que não dá para chegar nessa solução, né? Agora, eu vou parar por aqui, porque acho que senão também eu vou ser injusto aqui com você, que eu não conheço o teu caso, tá? Mas geralmente nesses casos de alcoolismo e de dependência química, acontece muito nesses pontos, tá? Esse filho de 13 anos, ele tem que tomar cuidado, né? Porque ele vai gerando essa coisa da raiva e geralmente essa idade ele quer proteger você, né? Então, tem que ter uma conversa com o filho. O problema não é seu, o problema é meu e do seu pai aqui, né? E você tem que seguir sua vida aqui, não precisa se intrometer não, tá? E senão ele vai querer tomar partido, vai querer tomar o lugar tomar atitude, né, por você. Se você não faz nada, ele vai sentir a obrigação de fazer alguma coisa, né? Então, tem uma conversa, ó, não se mete, porque isso aqui é adulto com adulto aqui, né? É mulher e marido aqui, né? É pai e mãe, né? Então, acho que essa... E você tem que tomar uma decisão, né? Porque senão vai ficar esse inferno aí por um bom tempo, acredite, tá? Isso aqui é interessante porque é uma pergunta que no senso comum você já fala, né? É óbvio, né? Que vai gerar, né? Mas vamos lá, ó. Oi, Joel, gostaria de te perguntar uma coisa. Se um menino for abusado com 6 anos de idade, abusado por uma mulher, isso pode gerar um bloqueio nas relações futuras com outras mulheres? Qual profissional procurar? Tem no SUS? Você conhece alguém? Então, essa pergunta, pela lógica, você já responde, né? É óbvio, né? Mas aí é uma coisa interessante que vem não só da psicologia, mas do tratamento, né, de saúde mental, né? Você tem que fazer a tal da anamnese, né? O que é isso? Que é a investigação, né? Primeiro, da situação passada, né? Então você vai perguntar, olha, quem foi essa mulher, né? Isso faz toda a diferença, né? Se for uma pessoa de confiança, geralmente mãe, uma cuidadora, né? Uma pessoa que a criança confia, o estrago com certeza vai ser grande, né? Porque se for abuso, né? Uma coisa que você tá lá, a criança tá de boa e de repente vem e faz uma coisa totalmente que a pessoa não entende, né? Que a criança não entende, pode gerar uma série de complicações. Agora, outro ponto, essa memória que você tem, né, de 6 anos de idade, será que foi só um evento mesmo? Será que não teve antes e aí a nossa memória não acessa, né? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do estágio, né, que você foi abusado lá na infância, ele cria sintomas diferentes, né? Então,
6 anos de idade é o final da primeira infância já, né? Então, não vou teorizar aqui, mas tem umas consequências lá de confiança mesmo, assim, tá? Não é só a parte sexual. Tá? Confiança no relacionamento, né? Aí a gente vai ter que ir para uma segunda investigação, cara. Isso que é importante, né? Por isso que não é tão fácil, né? Por isso que é importante procurar um profissional mesmo, né? Porque aí o cara vai investigar a segunda parte, que é hoje, né? Que comportamento, o que está acontecendo de bloqueio efetivamente, né? Então, vamos supor, eu quando vou lá num relacionamento, eu já não consigo nem confiar na mulher, né? Então, já não é nem no ato sexual, é na confiança e tal. Ou não, né? Eu falei, não, hoje eu tenho relacionamento com as mulheres, mas quando chega no ato sexual, aí dá o bloqueio. Mas que tipo, né, de bloqueio? Eu não consigo ter ereção, né? Falei, putz, então é uma coisa mais específica. Ou não, eu tenho lá a ereção, a gente tem lá a penetração, mas aí quando chega na hora de ejaculação, não consigo. Então, essas coisas a gente tem que investigar, porque aí você consegue lá, primeiro no histórico, fazer o levantamento do problema raiz. Aí depois você vai lá investigar o que está bloqueando no comportamento atual. Aí com isso, aí você consegue finalmente chegar num diagnóstico lá, então, para a gente tratar esse problema, vamos fazer tais coisas, né? Parece meio embromation, gente, mas não é, cara, porque cada indivíduo vai reagir de forma diferente, sabe? Então, não dá pra gente responder papum, né? Deu isso, abuso aos 6, então vai ter tal consequência, tá? Então, mas de forma geral é isso, tá? Você faz um diagnóstico antes e agora, para depois você ter esse tratamento, né? E, geralmente, um bom profissional aí, ele vai usar a psicanálise e a comportamental, né? Então, seria o método mais eficaz. Que tipo de profissional? Um psicólogo tá de ótimo tamanho, cara. Aqui ele vai fazer com precisão aí o diagnóstico e o tratamento. Eventualmente ele vai acionar uma equipe lá para um psiquiatra, para eventualmente precisar de algum remédio, né? Mas o psicólogo já está de bom tamanho. Tem no SUS, né? Tem lá o psicólogo no SUS. Mas o ideal aqui seria um psicólogo mesmo para você fazer um tratamento aí um pouco mais longo, né? Que não é uma coisa de uma consulta ou duas, né? Tá? Se eu conheço alguém, sim, eu faço isso, né? Meus colegas fazem isso, tá? Mas aí já não é SUS, né? Aí é particular, tá? Muito bem, muito bem. Essa é uma pergunta, desculpa, cara, que eu queria dar uma resposta mais objetiva, mas não dá, porque é o tipo de pergunta que amplia muito, né? Tá? Se você falasse depois, olha, eu tô com bloqueio em tal situação, e acho que eu tive um trauma lá nos 6 anos, aí daria para direcionar melhor, tá bom? Pessoal, agora é a quinta e última pergunta de hoje. E é uma pergunta bem interessante aí, bem pesada, né? Vai gerar muita polêmica, tá? Mas legal o ouvinte aí que mandou isso, tá? Acho que eu vou dar um tom emocional pra tua fala, mas não é pra tirar sarro de você, não. É mais pra ilustrar mesmo e a gente poder discutir, tá? E poder te dar alguma informação útil pra lidar com esse caso, tá? Então vamos lá, ó. Tomei coragem e meti a porrada no desgraçado do meu pai. Desde que eu era pequeno, esse verme sempre abusou do psicológico da minha mãe. E ontem não suportei. O lixo ficou com o olho roxo e parece que estourou o vaso sanguíneo dos olhos. Está chorando sangue, né? Mas na real, seu único destino tem que ser a morte mesmo. Quem me critica é canalha miserável. Não está na minha pele para saber o que o desgraçado fez na minha vida. Se tem alguém que deve ser demonizado, é ele. Não venha querer dar opinião de merda quando não sabe o que o outro viveu.
Ninguém sabe o quanto minha mãe sofreu por causa desse monstro. Então, só pelo conteúdo emocional, né, forte, né, do teu relato, já tem uma dica aqui de falar o que fazer, né, com o nosso ódio, com a nossa raiva, com a nossa tristeza, com o nosso desespero, né? O quanto que eu posso soltar no outro ou em mim mesmo, né? O que fazer com isso, né? Então, acho que esse vai ser o tema mais legal da tua pergunta, tá? Da tua pergunta, não, do teu caso aí. Mas pra você, cara, de cara, já vou falar, você pegou o caminho errado, tá? Então, aqui não é espaço pra ficar dando lição de moral ou corrigindo ninguém, mas assim, por que o caminho errado? Porque se for esse caso mesmo, do cara ser um psicopata sádico, né, que ficou infernizando a vida de vocês, você simplesmente deu a sopa pro bandido, né? Porque você fez uma lesão corporal, cara. Lesão corporal no Brasil é crime, né? Então, assim, você literalmente deu a oportunidade do cara te processar, te colocar na cadeia, tá? E aí você pode pensar, puta que injustiça, né? O filho da mãe, ele me atormenta e atormenta minha mãe a vida inteira. E no final eu fui preso, né? Por quê, né? Por tua causa, certo? Você não soube ler a situação e se deixou tomar pela emoção e às vezes o cara vai se dar bem e você vai se dar mal, né? Essa é a parte mais prática da coisa aí. Mas, enfim, eu acho que a tua questão, como eu falei antes, abre um ponto aqui de o que fazer com essas emoções que quando a gente não consegue controlar, né? Como melhorar isso, né? Porque se você fosse, né, um cara mais equilibrado, você poderia pensar, pô, esse filho da mãe tá infernizando a nossa vida, né? Aí, hoje eu tô no Brasil, cara. O Brasil, violência psicológica, moral, física, sexual contra a mulher, tem um negócio chamado Lei da Maria da Penha hoje em dia, né? Falei, pô, vamos meter um processo nesse cara aí? E aí esse cara vai ter que pagar as consequências, né, desse abuso todo, né? Isso é amparado pela lei, né? Então seria algo mais frio, né? Algo que seria mais racional, né? Então seria um controle do teu ódio, da tua raiva, mas direcionado de uma forma mais efetiva, né? Mais eficiente. Então aí seria o caso do cara sair do convívio, né? Porque pela lei já não poderia ficar junto, com amparo, né? Tá, isso é tudo bonitinho, né? Porque se a gente fosse só racional, muitas coisas seriam resolvidas, né? Aí vem a questão do componente emocional. Tá, e o que eu faço com essa raiva toda, né? Então, aí a gente vai entrar para um negócio chamado inteligência emocional. E é algo que, tanto para ódio, raiva, tristeza, nojo, orgulho, desesperança, né? A questão toda é a intensidade, controlar a intensidade. Porque não sentir isso é impossível. Isso faz parte do ser humano, tá? Agora, controlar a intensidade disso, direcionando tanto para o outro, e muita gente direciona para si mesmo, tá? Então, às vezes a gente sente muita raiva da gente, né? E se a gente não controlar a intensidade, acaba entrando em doenças que aí vai para terapia direto, né? Porque aí mexe na autoestima, né? Baixa autoestima, enfim, mas não é o caso aqui. Acho que o teu caso é violência contra o externo aí, né? Mas o importante lembrar também, cara, que faz parte desse rol de emoções coisas positivas também, tá? Então, alegria, amor, né? Compaixão, né?
a vontade de ajudar o outro, também é parte do ser humano isso. E também é uma questão de intensidade aí, tá? Às vezes a gente sente isso, mas é tão pouquinho, né? A gente faz que acaba não fazendo nada, né, com isso, tá? Então o segredinho aí da inteligência emocional é regular a intensidade. Primeiro é autoconhecer, né? Não ficar se culpando por sentir raiva, não ficar se culpando por ser uma pessoa triste, não ficar se culpando por ser uma pessoa que sente, né? Mas é mais começar a ter controle sobre isso, tá? Então, acho que essa é uma parte boa aí do teu relato. O que fazer também quando eu tô me relacionando com um abusador, né? Que é o teu caso, né? Segundo o seu ponto de vista, né? De novo, né? Como é relato de podcast, a gente não tem condições de fazer o que eu fico batendo em todas as questões, a anamnese, né? Que é a investigação. A gente precisa fazer isso sempre, tá? Falei, como é que era o passado, quem que tá falando, como é que é a visão das outras pessoas, como é que está sendo hoje de verdade, né? Aí você, tendo o diagnóstico, aí você faz a recomendação, né? Mas, de novo, considerando que você realmente está falando aí a história como ela é, né? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que uma segunda questão aí do que você está falando é falar dos relacionamentos doentios, né? Então, por que esse casal aí, que são o seu pai e sua mãe, primeiro, por que eles se casaram, e depois, por que mesmo tendo uma relação tão abusiva, tão doentia, eles ficaram juntos por tanto tempo, né? Todo abusador tem um abusado. E todo abusado tem um abusador, né? Ora, pois, é lógico, né? Então, assim, o que a gente chama de dependência e codependência aí, tá? Eu não vou me aprofundar muito hoje, mas é importante perguntar também para sua mãe por que você continua sendo abusada, mesmo sabendo que tem mecanismos aí para a gente poder dar um fim nessa história, né? É a parte financeira? O cara ali... Mas hoje em dia tem a pensão obrigatória, né? Você não precisa conviver mais junto para isso, né? Enfim, acho que eu vou parar por aqui, que senão a gente vai ficar muito longo a conversa, tá? Então eu espero ter te ajudado, cara. E, de novo, né? Não alimenta mais esse ódio, cara, de forma de agressão física. Vai te prejudicar, né? Vai prejudicar todo mundo aí, não vai ser um caminho que vai resolver nada, né? Tá? Tenta jogar esse ódio para falar, vamos resolver esse problema? Como é que a gente pode dar um basta, né, nessa relação abusiva e ser justo aí para todo mundo, né? Porque é o que você falou, né? O primeiro foi a porrada no olho, né? Mas o teu ódio é tão grande que você quer até, né, dar fim na vida de uma outra pessoa, né, cara? Isso aí você tá ferrado completamente, né, cara? Tá? Então não faz isso com sua vida, não, cara. Acho que tenta ir para uma... Tem ONGs aí que dá apoio jurídico. E, de novo, eu não sei se você é de menor ou maior, mas se for o caso da sua mãe, aí tenta lá, como é que a gente pode usar, então, a lei da Maria da Penha, o ECA, aí para poder te dar apoio, tá? E, realmente, eu não sei, não conheço seu pai, não sei o quanto que o cara é esse monstro que você está falando, né? Mas é tentar sempre um caminho mais equilibrado, né? Tá? Enfim. Obrigado aí pela tua coragem, tá, cara? Acho que... Mas não vai por esse caminho, não, cara. Não vai por aí, não, que você vai se dar mal, com certeza, tá? Um abraço.